cobertura para sua horta hidropônica. Este é o assunto desta aula. Você provavelmente já viu, tá? Caso você já tenha pesquisado um pouquinho, ou você já viu alguma horta hidropônica ou horta convencional, que em alguns locais o pessoal ou utiliza estufas, né? Então essas estufas elas possuem plástico, possuem telas de sombreamento, ou também locais que não tenham estufa, mas o pessoal faz uma cobertura por cima. Aqui no fundo a gente tem um exemplo, não sei se você vai conseguir ver. Agora no caso esse sombrite ele está desativado porque a gente está numa época de frio, mas aqui, né, nós esticamos esse sombrite aqui. O que seria o sombrite? A gente vai falar sobre o sombrite, sobre a tela de sombreamento e sobre o plástico filme, tá? O sombrite ele nada mais é do que esta tela aqui. Eu tenho um exemplo aqui para poder mostrar para você, tá? Olha só, então é uma telinha, tá? É uma tela de sombreamento. Pode ser que você até já tenha visto em estacionamento, o pessoal usa também bastante essa tela, mas principalmente em horta, tá? Então qual que é a finalidade principal desta tela? É fazer um sombreamento. Então assim, muito importante, principalmente para você que mora num local de clima muito quente, uma região de muito calor, é interessante você ter a tela de sombreamento e esticar ela por cima da sua horta. Tá? Então, independente se você fazer uma estufa ou não, só o fato de você cobrir a sua horta, de você esticar este sombrite por cima da sua horta, já vai ajudar bastante. E é o que a maioria dos hidroponistas fazem, né? Apenas esticam ali, você pode usar cordinha, pode usar um arame, fazer uma adaptação ali e esticar em torno de uns 2 metros de altura acima da sua horta, esticar essa tela aqui de sombreamento. Essa aqui no caso, ela é uma tela de sombreamento de 50%. Então o que isso quer dizer? Que ela segura 50% daquela intensidade do sol, 50% da força do sol, tá? Da radiação solar. Então você vai favorecer, vai tornar, né, um ambiente mais favorável ali para sua planta. Então se você mora numa região de clima quente, o sombrite, a tela de sombreamento, ela é fundamental. Aqui mesmo no sul, eu estou no Paraná, nós utilizamos tela de sombreamento. A não ser nessa época agora de frio, então nós recolhemos ela, então é uma época que não precisa. Mas independente aqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em alguns momentos do ano a gente tem um clima bem quente, então é preciso ter a tela de sombreamento, ok? Essa tela de sombreamento você também encontra na loja Bruno Palma Hidroponia, vai ter o link aqui embaixo, tá bom? Então é importante você ir anotando, vai anotando, né, esses itens, esses acessórios que são interessantes você adquirir. A gente vai ter uma aula na sequência falando sobre os materiais, os produtos necessários para você iniciar a sua horta hidropônica e você pode aproveitar, né, e também inserir o sombrite. É obrigatório o sombrite? Não é. Tá? Algumas pessoas conseguem cultivar, é possível, eu já cultivei aqui, eu estou no Paraná, tá? Então aqui eu já cultivei sem o uso do sombrite e eu consegui tranquilamente. Alguns momentos pode ser que as plantas vão sentir um pouco, né? Mas é possível sim. Existem muitas hortas, né, independente se for cultivo tradicional ou hidroponia, que o pessoal não utiliza a tela de sombreamento. Mas assim, a dica é que se você puder, se tiver condições, se você, né, se programar e conseguir cobrir a sua horta com a tela de sombreamento, é interessante. Mas se você quiser começar sem ela, às vezes você mora numa região que não, né, a época do ano aí não é tão quente, né, que você vai iniciar na hidroponia, dá para você tentar começar sem, se você vê a necessidade, e depois você adquire a tela de sombreamento. Então essa aqui no caso, tela de sombreamento 50%, é o que a gente mais recomenda para a maioria aí das regiões. Além de segurar o sol, a tela de sombreamento ela também ajuda em outras situações. Questão de vento, ok? Então, algumas pessoas, além de cobrir por cima, também cobrem nas laterais, fecha as laterais, como se fosse cortina. Então, o que vai acontecer? O vento, às vezes uma ventania, né, um temporal, a tela de sombreamento ela acaba segurando bastante. Então, aquele vento ele é segurado, né, pela tela de sombreamento. A ventilação entra, tá? A tela permite uma boa ventilação ali, mas não aquele vento que pode, né, prejudicar a sua horta. Também ela vai segurar alguns insetos, por exemplo, borboletas, né? Se você fechar a sua horta toda com o sombrite, você vai evitar que borboleta entre na sua horta e deposite ali os ovinhos. Pássaros também, às vezes a gente tem problema com passarinho, pombas, né, pardal. Então,
ele vai ajudar nessa questão também. Então a tela de sombreamento ela é bem interessante, não só para o sol. E também nós temos, né, cobertura de plástico filme. Eu vou colocar na tela para você ver. O plástico filme ele é muito utilizado em estufas, né? E a grande finalidade ali do plástico filme vai ser segurar principalmente a chuva, né? Então se você tem uma horta coberta, tá, com o plástico filme que a gente mais utiliza e mais recomenda é o plástico filme difusor, tá? Então daí no mercado você encontra plástico filme de 100 micras, de 150 micras. A questão de micra é a espessura, tá? Então tanto de 100 quanto de 150 micras é o suficiente, eles têm o mesmo resultado. Mas assim, a principal finalidade seria evitar a chuva na sua horta. Então o que acontece quando chove numa horta hidropônica, tá? Por exemplo, esta aqui, que nós estamos gravando esta aula, ela não tem a cobertura. Assim, não é obrigatório, tá? O plástico filme não é obrigatório. Muitas pessoas produzem sem o plástico. Mas eu só estou te passando para você entender um pouquinho a vantagem e você ver se é interessante, né? Você fazer essa cobertura, quem sabe montar até uma pequena estufa aí para sua horta, tá? Então o que acontece? Num dia de chuva, a água da chuva vai entrar aqui nos canos PVC, nos perfis de hidroponia. Essa chuva vai entrar no seu sistema e essa água da chuva vai para o reservatório, tá? Pode até acontecer do reservatório encher ao ponto dele transbordar. Mas assim, isso tem problema? Vai trazer algum problema para a minha horta? O que vai acontecer é que depois de um dia de chuva, você vai ter que fazer correções na sua solução nutritiva, que seria o quê? Imagina que você tem uma quantidade de água ali, choveu bastante e encheu o seu reservatório. Aquele nutriente, aquela solução que você tinha, ela foi diluída. Ou seja, você tem pouco nutriente agora na sua água, tá? É uma solução bem fraca e o pH também foi alterado. Então o que vai acontecer? Depois de um dia chuvoso, você só vai ter que fazer a correção. Então você vai ali na sua solução nutritiva, você vai ter que corrigir o pH, a quantidade de nutriente que tem na água. A gente vai aprender a fazer isso nas próximas aulas. Então a maior preocupação seria isso, fazer uma correção, tá, da solução nutritiva depois de um dia de chuva. No demais, no restante, não tem muito o que se preocupar, tá? Então assim, ó, se você mora numa região que não chova muito, que não tenha tanta incidência de chuva, o plástico filme, né, o plástico de cobertura, não tem tanta necessidade, né? É mais interessante ir para regiões que chove bastante, né? Então se você mora numa região assim, você conseguir fazer essa cobertura, cobrir com um plástico a sua estufa, a sua horta, né? Sendo fazendo uma estufa ou não, vai ser bem interessante. Tá bom? Então assim, ó, são os dois tipos de cobertura que nós temos, mas a principal mesmo é a tela de sombreamento. Tá bom? Então essa daqui provavelmente você vai precisar. Pode começar sem ela? Dá para começar sem, mas principalmente se você morar numa região de clima quente, você vai em algum momento precisar, né? Você vai sentir que as plantas às vezes vão dar uma murchada, né, naquele dia de muito calor. Então assim, a tela de sombreamento do sul ao norte do país, ela é utilizada aí nas hortas hidropônicas, tá bom? Então assim, a aula de hoje foi para falar sobre um pouquinho sobre este assunto, tá? A gente tem na loja o Sombrite, também tem o plástico filme, tá? Mas a gente vai ver aí na próxima aula todo o material, tudo que você precisa de fato aí para poder começar na hidroponia e poder ter belos resultados. E agora nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns materiais básicos necessários para você poder iniciar aí as suas hortas hidropônicas e ter bastante sucesso. Esses itens que estão aqui em cima, eles fazem parte de um kit que eu resolvi montar para até te ajudar.